Sejam bem-vindos todos ao Perfil Agro, eu sou o Ricardo Parra e hoje nós temos uma pessoa muito competente, ela é jornalista especialista em agronegócios. Eu quero apresentar para vocês Lilian Munhoz. Lilian, muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo e disposição. Eu que agradeço o convite, uma grande honra para mim estar aqui participando com vocês dessa credibilidade que é o site Perfil hoje. Lilian, por que o agro? Como é que você foi parar nessa editoria? Olha, sempre que me fazem essa pergunta eu já tenho uma resposta pronta, viu? Que não fui eu que escolhi o agro que me escolheu, mas é verdade. Eu tive dois professores na faculdade que trabalhavam em veículos de comunicação do agronegócio e eu fiz estágios na época em várias outras áreas de atuação, né, da comunicação, tanto comunicação corporativa, assessoria de imprensa, também em TV. E foi a partir deles que eu consegui essa oportunidade para entrar no agronegócio e desde então eu nunca mais quis sair porque é um setor apaixonante. Você que o diga, né, Ricardo? E tá fazendo a cobertura agora de fatos do agronegócio e é um setor de fato apaixonante e muito complexo, né? Por isso que eu fui estudar também, para poder entender um pouco mais, né, essas relações internacionais que permeiam o agronegócio e que também tornam aí o nosso setor tão importante para a economia. E por isso, assim, desde o comecinho lá atrás, que eu posso contar um pouquinho mais como foi, eu venho me especializando assim, porque todo dia a gente aprende uma coisa, né? Eu não sou especialista não, todo dia a gente vem aprendendo, porque é um setor bastante complexo também. Qual o tamanho do agronegócio no Brasil? Se você tiver números em reais, em produção, em suma, qual é o tamanho do agro no Brasil? Olha, quando a gente fala de agronegócio é tudo, né? Hoje aqui a nossa roupa de algodão é agro, o que a gente comeu no almoço, no café da manhã é agro, então a gente sempre tenta na comunicação do agronegócio falar sobre o quanto o agro está presente no nosso dia a dia, por meio dos combustíveis, por meio da nossa alimentação, a energia, né? Então hoje o Brasil é líder na produção de cana-de-açúcar, de café, também somos líderes. Na produção de proteína animal, a gente tem aí os maiores produtores, né, nós somos, de carne bovina, de carne de frango, um dos maiores de carne suína. Então a gente, sempre que fala de agronegócio, a gente figura ali entre os principais, né? Suco de laranja, tem até um dado que todo mundo usa, que a cada 10 copos de suco de laranja, 8 são de laranjas produzidas no Brasil. Então, de fato, a gente tem uma grande importância e relevância também nisso e vários outros produtos que a gente vem ampliando, né? A produção de milho, que a cada safra, a gente tinha antes as duas produções principais de milho, o milho, a safra de verão e o milho safrinha. Só que hoje o milho safrinha é tão grande que já não fala mais safrinha, é a segunda safra. Então, de fato, a gente vem ampliando cada vez mais, ganhando produtividade. Hoje o agronegócio representa em torno de 25% de tudo que é exportado pelo país. Então, tudo que o Brasil exporta, 25% é o agro, gera milhões de empregos, né, diretos e indiretos. E no ano passado as nossas exportações atingiram 160 bilhões de dólares, um número recorde também, só para mostrar um pouquinho um retrato da importância do nosso setor. Quais os principais produtos do agronegócio? Olha, a soja é o nosso carro-chefe. Então, quando a gente fala de soja, sabe o que eu lembro? Quando eu entrei no agro, o meu primeiro chefe ele falou assim: o que é o milho para você? E para quem mora na cidade, poderia dizer: o milho é para fazer a pamonha, o curau. Só que eu não era do agro, mas eu sempre visitava muito fazenda quando eu era criança, na fazenda de familiares, né, na área de café, de grãos, na área com amigos também que tinham fazenda. Então, eu tinha, claro, essa noção, não sabia da importância para a economia, mas sempre tive essa noção do que é a agricultura e a pecuária, não o agronegócio em si, né? Mas na época eu lembro que esse meu primeiro chefe me perguntou e eu falei para ele, o milho é a ração, né? Então você tem que pensar no milho e na soja como ingredientes para ração animal e não para o que a gente consome como urbanos no nosso dia a dia, né? Então hoje 80% da alimentação animal vem da ração, que é a partir da soja e do milho. Então a soja é o nosso carro-chefe, seguido aí, né, também do milho como o grande grão produtor no nosso país, e isso ajuda fazendo com que a gente tenha uma grande produção de proteína animal também. Então esses produtos aí, né, claro, o café, a cana, que é importantíssima também, a laranja como eu citei, mas a soja é o grande responsável pelo aumento das exportações brasileiras do agronegócio a cada ano. O Brasil é um dos principais players, né, mundiais do agro, é o quarto na produção de grãos. E houve um crescimento muito grande de 40 anos para cá, principalmente nos últimos 20 anos.
É possível avançar mais? Com certeza. A gente tem órgãos de pesquisa muito eficientes, né? Quando a gente fala de trabalho que a Embrapa vem realizando nesses últimos anos, as associações que representam os produtores sempre trazendo para eles um aumento de eficiência, né? Ajudando. A gente tem hoje as empresas do setor, né? Multinacionais e empresas brasileiras que trazem sementes cada vez mais eficientes, que ajudam o produtor e, claro, o trabalho dos produtores rurais, né, que fazem aí com que dentro da porteira, a gente fala dentro da porteira e fora da porteira, com que dentro da porteira eles tenham cada vez mais eficiência. E numa mesma área, hoje a gente já vê que os produtores conseguem plantar muito mais por hectare, né? Então, você consegue numa mesma área ter mais animais, você consegue numa mesma área ter mais talhões ali de soja, que a gente chama, e com isso a gente consegue aumentar a nossa produção, a nossa produtividade e eficiência, sem precisar aumentar novas áreas. Então, tudo isso que você falou, é possível crescer mais? Sim, com sustentabilidade, sem precisar ampliar novas áreas na mesma proporção. Então a gente vê sempre assim, aumentou o número de milhões de hectares plantados, mas aumentou muito mais o número de produção sem precisar de derrubar uma única árvore, né? Digamos já diretamente, que é o que a gente sempre fala, né? O agro é sustentável sim. Teve uma frase da ministra Marina Silva que ela disse que é possível a gente duplicar, isso numa conversa com o ministro Fávaro, que é possível a gente duplicar a produção de grãos sem derrubar sequer mais uma árvore. É isso, Lívia? É isso, porque o agronegócio também é contra o desmatamento ilegal. E é isso que a gente sempre deve reforçar, né? Quem faz o desmatamento ilegal deve ser punido, porque a gente não pode pagar uma conta lá fora, né? A gente tem que cada vez mais ampliar a nossa produção para que a gente consiga atender a demanda mundial por alimentos. A gente tem aqueles dados do quanto a população mundial está crescendo e o quanto o Brasil é importante nesse segmento para poder oferecer alimentos. Então a gente tem que buscar cada vez mais eficiência. E nesse ponto, eu disse da Embrapa, né, os órgãos de pesquisa que sempre ajudam, as associações e as empresas que estão chegando também, as agritechs, né, que sempre trazem também eficiência para o produtor, com tecnologias, né, e a gente vê aí um agronegócio hoje muito moderno aqui no Brasil. Até vou pegar um gancho, eu estive nos Estados Unidos ano passado, visitando propriedades rurais junto com Mulheres do Agro, na missão Mulheres do Agro, coordenada pela Andréa Cordeiro, e a gente visitou muitas propriedades rurais com muitos fazendeiros com idade mais avançada. Lá a idade é muito mais avançada do que os fazendeiros aqui do Brasil, porque a gente vê aqui a sucessão muito sendo interessante para os jovens agricultores também, né? As pessoas que antes saíam, estudavam na cidade e não voltavam, hoje voltam para o campo porque vem muita oportunidade, vê o potencial do agronegócio brasileiro, querem voltar para o setor porque vê aí uma grande possibilidade de crescimento. Então, com isso faz com que a gente tenha um agro cada vez mais moderno também no nosso país. Eu vi uma frase também do ministro Fávaro dizendo que o agricultor é o primeiro defensor do meio ambiente, porque a ele não interessa que o rio ou o córrego ou a nascente fique poluída, certo? Exato. Então, para a gente fechar isso, agronegócio e meio ambiente não são antagônicos, são complementares. Totalmente complementares, agronegócio e meio ambiente, porque dentro das fazendas é o quintal do produtor toda a questão envolvendo sustentabilidade e o meio ambiente, né? Você tem ali, eu visitei algumas propriedades rurais, tanto nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil principalmente, né? Que a gente tem a reserva legal, o código florestal que é super exigente, e a gente vê ali ao quintal da casa dele, ele quer preservar para que ele consiga, claro, pensar nas futuras gerações cada vez mais com sustentabilidade. Queria falar também, perguntar para a Lívia, o Brasil é um país imenso, 8,5 milhões de quilômetros quadrados arredondando, com terras ainda a serem, existem a possibilidade de se tornarem agricultáveis, e a gente sempre tem algumas fronteiras agrícolas. Até os anos 90, 80, 90, era Rondônia, norte de Mato Grosso. Queria que você falasse um pouco sobre o Matopiba. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É a nossa última no sentido de não última que não vai ter mais, mas é a mais recente fronteira agrícola, é isso? Olha, a gente vem registrando de fato um crescimento muito grande, eu venho acompanhando, né, a Matopiba de 10 anos para cá, o quanto cresceu, né, e o quanto essa região vem ampliando com eficiência também a sua produção, ali com cada vez mais tecnologia aplicada, né. Eu conheci inclusive uma produtora rural que ela foi do sul do país, do Rio Grande do Sul,
Hoje é uma grande produtora na Bahia porque enxergou a oportunidade, então a gente viu esse movimento. A gente teve uns anos atrás, décadas atrás, um movimento grande dos produtores do Sul indo para o Centro-Oeste ali, né? Então hoje em Mato Grosso tem muito gaúcho, a gente viu isso. Então eu diria que assim, é a mais conhecida fronteira agrícola que nós temos. Claro que temos outras regiões do país que vem ampliando também fortemente, né, a produção agrícola, mas dentre essas Matopiba se destaca porque vem realmente mostrando sua força e é uma região que está muito próxima ali dos portos do Arco Norte, né? Então você possibilita também uma forma de escoamento da produção, né? Seja para o mercado interno, para exportação, que é muito importante também. Quando a gente pensa em estado de São Paulo, normalmente mesmo os paulistas e outros habitantes de outros estados pensam em comércio, indústria e serviços, né? Mas o agronegócio em São Paulo é também muito importante em nível nacional. Então ela citou a cana-de-açúcar e o suco de laranja. São Paulo é a terra do agronegócio também, né, Liliana? E o agronegócio, ele remete também muito a gente à família, a lembranças, né? Então, quando você vai fechar um negócio, fala, vamos tomar um cafezinho? Quando você conhece alguém, vem tomar um cafezinho? Então isso é muito bacana também, porque traz relacionamento para os negócios. Por isso que o agro sofreu muito com a pandemia, porque não dá para ser virtual, né? Tem que ser o presencial. Por isso que agora, esse ano, as feiras do agronegócio estão bombando de novo, porque as pessoas querem ir lá na feira fechar negócios, não querem fazer tudo online, né? Então vem crescendo, claro, um modo online de operar, e as empresas vêm se beneficiando muito com isso, principalmente na venda de insumos, tem crescido muito a venda online. Mas o agro é muito relacionamento, né? Muito presencial, olho no olho, e o agronegócio paulista de fato é muito importante, porque a gente é aí, junto com Minas, o maior produtor de café. Suco de laranja, eles têm uma propriedade que é assim uma referência da Sarita Rodas, e é linda a produção e o quanto de tecnologia que tem também empregado nos pomares de laranja. E cana-de-açúcar nem falar, né? Você de Piracicaba sabe muito bem disso. E o Brasil é o principal exportador de carne bovina para a China, que é o maior mercado mundial de carne. Como é que é essa relação? Maura Vaca Louca, exportação de carne e o nosso cliente China. Olha, Ricardo, por isso que é importante quando a gente tem pessoas ao nosso lado que nos esclarecem, né? Então a gente entrevistou muitas pessoas. Eu trabalho também no canal Terra Viva, né? Apresento o jornal Terra Viva e no AgroMais, que é o Agro Amanhã. Então de manhãzinha ali a gente sempre falando com várias fontes para poder trazer esclarecimento aí para o nosso público também. Então, em relação ao Vaca Louca, a gente já teve outros casos, e esse caso, por que nos traz muita tranquilidade? Porque é um caso que tudo indica que é atípico. Nós temos dois tipos da doença da vaca louca. Até para quem não conhece, o que é o mal da vaca louca, né? Uma doença que ela traz uma degeneração no sistema nervoso do animal. Então, por isso o nome, né, vaca louca, porque o animal ele fica mais descontrolado. E esse caso atípico significa que é um caso isolado, porque tem a forma clássica da doença, que aí há transmissão. Se fosse um caso clássico, não seria somente um animal encontrado, sim o rebanho. Então, foram feitas as pesquisas, eles até achavam no começo que poderia ser uma outra doença envolvendo o sistema nervoso, degenerativo, mas aí viu-se que é o mal da vaca louca. Estão fazendo esses estudos para confirmar mesmo, né? No Canadá agora, um estudo que vai chegar essa semana, o resultado, de que é um caso atípico de fato. E por que a gente teve esse embargo da China? Na verdade, foi um alto embargo do Brasil para a China, porque há um protocolo desde 2015, firmado entre Brasil e China, para que caso ocorra alguma questão sanitária como essa da vaca louca, o próprio país, o próprio Brasil, faça esse embargo temporário, né? Então já teve casos aí em 2021, se não me engano, que foram 3 meses até retomar as exportações. Teve outro caso antes que foi 1 mês, então a gente não sabe exatamente quanto tempo vai se levar esse caso. Mas o fato é que tem uma viagem prevista do governo agora para março, que pode antecipar isso, pode acelerar isso. E importante também que o Brasil já tomou todas as providências, já mandou relatório para lá, tudo certinho, para que a gente continue mostrando ao mundo a nossa sanidade e também a nossa transparência e credibilidade no mercado. E a gripe aviária? A gripe aviária da mesma forma, viu, Ricardo? Os órgãos brasileiros, né, tanto o governo quanto as entidades como a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, estão intensificando, né, os cuidados com as fronteiras. O Ministério da Agricultura até lançou uma cartilha online com apoio, né, com todas as orientações a respeito disso, mas a gente também está muito seguro de que não vai entrar gripe aviária aqui no nosso país, né? Ela é uma transmissão
do animal, de ave para ave, mas a gente teve casos próximos aqui do nosso país, mas a gente está bem confiante de que a nossa sanidade também vai continuar firme nesse sentido, né, tomando todas as providências. A Lilian é mestre de cerimônias e sócia da Comunicativas, empresa de comunicação e assessoria de imprensa que oferece soluções a empresas do agronegócio. A comunicação e o agro. Qual é a importância? Eu quero até que ela pegue esse gancho e fale um pouquinho também sobre os agro-influencers. Ah, que legal, muito bom. A gente sempre fala que o agro precisa se comunicar. Então eu estou muito feliz de estar aqui porque é uma forma do agro se comunicar, né? Para um público que é fora do agro. Como lá no canal que eu apresento o jornal, a gente sempre fala de agro para agro, né? Então a gente está falando para o produtor rural, para o empresário rural, para quem atua no agro, é sempre uma grande oportunidade a gente poder falar para os outros públicos também. Então, pensando nisso, eu fundei lá atrás a Comunicativas para poder oferecer soluções de que forma, né? As empresas elas precisam se comunicar por meio de assessoria de imprensa, então tem várias empresas que a gente vem atendendo desde então para poder falar do que elas estão fazendo para o mercado, seja o público agro ou não. Então a gente tem conseguido vários espaços fora do agro também para poder comunicar isso, né, e trazer as soluções que o agronegócio oferece hoje. Então, seja no ramo de agritechs, né, seja no ramo de insumos para agropecuário, o que tem hoje de novidade no mercado, e os próprios agroinfluencers também, né? A gente tem hoje um mercado muito promissor para quem é agroinfluencer. Por quê? Porque são pessoas que se comunicam sobre aquilo que elas vivem. Então a gente tem hoje produtores rurais, engenheiros agrônomos, pessoas que atuam ali na prática e mostram, né, as suas cenas no campo, podendo também proporcionar para quem é da cidade um pouquinho do que é no campo. Então vem crescendo muito o número de empresas que querem investir nisso. E esse ano está sendo bastante promissor, com as empresas fechando contratos já o ano todo, né? Eu conheço o pessoal das Jovens do Agro Marketing Digital, a primeira agência especializada. Nós temos uma agência no Brasil especializada em agroinfluencers e eles me disseram que as empresas já fecharam para o ano o budget do que eles querem para que os agroinfluencers estejam durante o ano inteiro nos eventos junto com eles, para poder comunicar. Então você vê uma especialização também muito grande nesse sentido. E por meio da Comunicativas, além de oferecer as soluções em assessoria de imprensa, a gente comunica, né, o agronegócio no público interno, seja por meio de vídeos institucionais, e aí eu também faço a parte de apresentação de eventos e mediação, né? Então, como mestre de cerimônias, eu estou aí em eventos no Brasil inteiro, podendo falar também do agronegócio para público externo e interno, né? Recentemente eu estava num evento de uma multinacional que era uma convenção de vendas. Para quê? Para falar com os RTVs, que são as pessoas que vão a campo vender produto para o produtor rural, como vender melhor, como se comunicar melhor, como estar tendo resultados melhores para eles e para a empresa. Então, você vê que o agronegócio é muito dinâmico e está crescendo e é uma área promissora, até para quem está assistindo a gente que tem interesse, é uma área que vale a pena. Eu quero terminar aqui o Perfil Agro, agradecer a todo mundo. Obrigado, Lilian, pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a todos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima edição de mais um Perfil Agro.